Hello, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Eli Responde. Aqui no Eli Responde eu respondo as perguntas que eu recebo pelo Telegram, por e-mail, pela página de transmissão das pessoas que estão se preparando para fazer o TOEFL BT ou IELTS. E você encontra outros conteúdos assim no meu canal lá do YouTube, Eli Sato, onde tem o Eli Responde, a live com Eli, a Grammar com Eli. E tem muito conteúdo lá para você que quer passar na prova do TOEFL, BT e do IELTS. Eu sou a Eli Sato e o tema de hoje a pergunta de hoje é: o TOEFL e o IELTS é para mim? Quem faz essas provas? Eu recebo essas perguntas e aí são provas tão conhecidas no mundo todo, são provas tão divulgadas, mas às vezes aqui no Brasil, a maioria das pessoas não sabe para que serve o TOEFL, para que serve o IELTS. Então assim, você quer trabalhar com a sua profissão em outro país? Vão pedir para que você, em outro país de língua inglesa, tá? Então vão pedir para que você faça uma prova de proficiência em inglês, né? Para saber em que nível de inglês que você está, se com o nível de inglês que você tem, dá para exercer a sua profissão em outro país. Então, essa é uma das opções. Você quer se especializar na sua profissão. Então, você quer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado em alguma universidade aí pelo mundo, e aí não são só universidades em países de língua inglesa. Todas as universidades pelo mundo, quando vão receber um aluno internacional que queira fazer um curso de nível superior, e assim, né, até pós-doutorado lá, eles pedem o nível de inglês, inclusive tem vários mestrados, doutorados, pós-doutorados que exigem no Brasil o nível de inglês do aluno, tá? Então é outra possibilidade, se você vai se especializar na sua área, é muito provável que a instituição de ensino peça que você comprove o seu nível de inglês, ok? Ah, você quer aplicar para vistos de residente permanente. Então, assim, é claro que não é só o nível de inglês que conta, mas a sua experiência. É assim, na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, tudo que você faz, tudo que você são pontuados. Então, sua idade recebe uma pontuação, a sua qualificação, né? Que área de que área é a sua profissão, qual é a sua qualificação nessa profissão, tudo pontua. Se você está estudando no país, se você trabalha no país, quanto tempo de experiência na sua área você tem, tudo pontua. E aí, a partir de determinada pontuação, você é convidado a ser um residente permanente daquele país, que é como se fosse, por exemplo, um canadense, como se fosse um neozelandês, como se fosse um australiano. Você tem os mesmos direitos que os próprios nativos. Então, o seu nível de inglês também vai contar pontos nessa corrida pelo visto de residente permanente. Que mais? Quero fazer transição de carreira. Bom, deixa eu pensar. Sei lá, eu sou formada em educação física no Brasil, atuo com educação física, mas não estou feliz com as possibilidades que a educação física está me dando aqui no Brasil. Quero tentar uma carreira diferente lá fora. Eu tenho um aluno, Fábio, que está fazendo isso. Ele é formado em educação física, já tem carreira em São Paulo, mas ele vai fazer uma graduação, na área da saúde, se não me engano é fisioterapia, mas enfim, não é fisioterapia. Mas enfim, alguma coisa ligada à saúde, ele vai fazer no Canadá. Tá feliz da vida, vai começar a estudar em setembro, que é o início do ano letivo no Canadá,
Então, assim, é uma mudança diária e não tem vergonha nenhuma em fazer isso. Você já ser pós-graduado no Brasil e querer fazer uma graduação lá fora, principalmente porque quando você vai para os colleges lá de fora, você tem um aprendizado que é ensinado, você usa, você está pronto para aplicar na prática. Então, assim, lá fora, todos esses países que eu citei, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, quando você vai para uma universidade, Estados Unidos não, desculpa, Estados Unidos já tem um formato mais parecido com o do Brasil, mais evoluído, né, em termos de educação, ok? Mas Canadá, Austrália, Nova Zelândia, sim. Quando você vai para uma universidade, é porque você quer seguir carreira acadêmica. Então, você quer ser professor, você quer ser pesquisador. Então, você vai fazer cursos na universidade. Quando você vai para college, é porque você quer atuar na sua profissão, na profissão que você aprender no college. Então, o ensinamento é voltado mais para a inserção daquele profissional no mercado de trabalho. Então, os professores são diferentes, porque professor de universidade vai focar mais em quê? No aprofundamento da teoria, né? Vai guiar o aluno para desenvolvimento de pesquisas, tá? E os professores do college são profissionais que atuam na área e que vão para a sala de aula ensinar os alunos como fazer aquela profissão, como atuar naquela profissão na prática. Então, assim, não tem a universidade é melhor ou o college é melhor, não tem melhor e pior, o peso dos dois são iguais perante o mercado. O que muda? Qual é o seu objetivo? Então, se você quer se aprofundar, se especializar, seguir carreira acadêmica de pesquisa, você vai para a universidade. Se você quer ser um profissional top da área, você vai para college, ok? E aí, então, por isso que eu falo que não tem vergonha nenhuma, você, sei lá, se formou em... Fala alguma coisa. No Brasil, gente, é muito comum que a pessoa saia da faculdade, ou às vezes nem saia, né? Que a pessoa entre na faculdade e fala, não era isso que eu imaginava, não era isso que eu queria. Porque o que acontece? Nesses 3 países, pelo menos, que eu citei, no ensino médio, você já tem matérias que te dão matérias profissionalizantes. Então, por exemplo, no ensino médio, você tem matérias como economia, como arquitetura, como design, como fotografia, como mecânica, como engenharia, como são matérias que o aluno tem primeiro, o corpo acadêmico vai acompanhando as escolhas desse aluno, para que esse aluno se forme no ensino médio já sabendo o que ele faz bem, quais são as habilidades dele, que matérias faz sentido ele estudar de acordo com as habilidades dele. Então, no ensino médio, os canadenses, os australianos e os neozelandeses, eles já estão se encaminhando, e o ensino médio são os últimos 5 anos, tá? Varia de país para país, mas não são 3, é mais. Então, no ensino médio, eles já têm uma ideia, de acordo com as habilidades dele, quais profissões fazem sentido. Então, quando eles entram num college ou numa universidade, é natural, é uma continuação do que ele vinha estudando, das matérias que ele vinha estudando. No Brasil, é um pouco muito diferente, né? Críticas à parte, tá? Não estou aqui para criticar o sistema educacional nem daqui, nem de lugar nenhum, mas qual que é a realidade? O aluno termina o ensino médio com 17, 18 anos e tem que escolher para qual faculdade ele vai prestar o vestibular.
ele não tem ideia de quais são as matérias que estão lá no curso de arquitetura. Ele não tem ideia, ou no máximo tem uma vaga ideia de quais são as matérias que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que encarar lá no curso de engenharia elétrica, ou de engenharia civil, ou... Entende? Você tem uma vaga ideia. Mas como é a profissão, como é o dia a dia de quem atua nessas profissões, só se você tem um tio que é aquela profissão, que é o engenheiro, ou se você tem uma mãe que é médica, ou você tem um pai que é advogado, então você tem... Então, assim, é muito comum que o aluno entre na faculdade no Brasil, e aqui lembrando, as universidades dão a base teórica, né? O aluno sai da universidade, se forma na universidade, pronto para quê? Especializar em alguma coisa para poder atuar, né? Tem o estágio que já ajuda, mas não é um estudo sobre como atuar na profissão. Então, claro, com uma ou outra exceção por aí, a gente sabe que tem, graças a Deus, né, já tem escolas de ensino médio já atuando como essas escolas de ensino médio nesses países que eu citei, então que trabalham com pesquisa, com projetos no ensino médio, faz o aluno pensar, faz o aluno usar a informação que tem na cabeça. E aí, muitos alunos no Brasil vão para uma faculdade, começam a estudar, falam, não é isso que eu quero. Aí volta para o cursinho, faz vestibular de novo, entra em outra faculdade, isso quando os pais apoiam, né? Tem pai que fala, meu filho começou, vai até o final. Começou, termina, não importa, né? Tem pais que apoiam, vai lá, faz cursinho, começa outra faculdade, começa a frequentar, assistir às aulas, estudar, e fala, não é isso ainda. Então, assim, é muito mais difícil, sem ter essa vivência, essa experiência no ensino médio, de descobrir o que de fato você quer fazer da vida para o resto da vida, né? Então, não tem problema nenhum você ser formado em alguma coisa e experimentar lá fora uma formação num college, por exemplo, que o objetivo é te inserir no mercado de trabalho, numa área completamente diferente da sua, né? Você quer fazer uma transição de carreira aí, de profissão, não tem problema nenhum, ok? Mas para isso, né, mesmo que você vá começar a estudar uma profissão do zero, você precisa de nível de inglês, que é provado como? Com as provas do TOEFL ou do IELTS, ok? Que mais? Quem mais precisa? Validação de diploma. Estou com alguns alunos que estão batalhando, estão estudando para fazer o IELTS para validar o diploma de dentista no Reino Unido, por exemplo. Então, assim, não que é só o inglês, ok? Eles precisam fazer uma prova, como se fosse a prova da OAB no Brasil. Eu tenho que fazer uma prova que diz que eles estão capacitados a atuar na profissão deles naquele país e apresentar proficiência em inglês, tá? Então, para validar diploma em outro país também é necessário. Então, se você se encaixa em qualquer um desses perfis, vamos lá, vamos recapitular. Que quer trabalhar na sua profissão em outro país, quer se especializar na sua profissão em outro país, então fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e de novo, não é porque você tem, sei lá, já tem uma pós-graduação na sua área que você não possa fazer uma outra pós-graduação numa matéria, com foco diferente da pós que você já tem, lá fora, que esteja ligado com a sua profissão. Tá? Então, se você quer se especializar na sua área, se você quer aplicar para vistos de residente permanente, se você quer fazer transição de carreira, se você quer validar o seu diploma,
Se você quer fazer graduação, né? Tem o pessoal que está no ensino médio, ou que, enfim, já começou uma graduação, não está feliz, está ali, não, meu sonho é fazer uma universidade nos Estados Unidos, meu sonho é fazer uma faculdade fora do Brasil, é para você também. Todos esses caminhos pedem uma proficiência em inglês, pedem que você prove quanto inglês você tem. Aí vamos lá, o buraco é mais embaixo, né? Porque as provas mais aceitas no mundo inteiro são o IELTS, I-E-L-T-S, né? IELTS e TOEFL. E aí, TOEFL e IBT, tá? Então tem vários tipos de TOEFL, são bem conhecidos no Brasil, tem o TOEFL Júnior, tem o TOEFL ITP, tem o TOEFL IBT e o IELTS. O IELTS, os mais conhecidos são o Academic, que é para caminhos acadêmicos, tudo que é para validar diploma, que é para se especializar, então fazer qualquer curso de ensino de nível superior fora, você vai usar o Academic. E o IELTS General Training, que é para quem vai aplicar para trabalho, né, visto de trabalho ou trabalho no exterior. Então, TOEFL e IELTS. O TOEFL, IBT e o IELTS são aceitos em mais de 10 mil instituições no mundo inteiro. Mais de 10 mil. Então, são provas respeitadíssimas, conhecidíssimas, e ponto final, né? Mas são provas que não simplesmente testam o seu nível de inglês. Então, você que tem inglês super fluente, né, que já estudou, sei lá, 5, 6, 7, 8, antigamente eu estudava 10, 12, 15 anos de inglês em escolas, né, os cursos, você não se formava com 4, 5 anos, você estudava eternamente, mas era mesmo, de 12, 13, 14, 15 anos, então você que já estudou muitos anos de inglês, já morou fora, já trabalhou fora, ou já trabalhou para empresas de fora, ou você usa seu inglês no seu dia a dia. Gente, mesmo que você tenha o inglês fluente, proficiente, isso não quer dizer que você vai fazer uma das provas e consiga uma nota que esteja equivalente ao nível proficiente que é o seu de inglês. Oh, como assim, teacher? Pois é. Essas provas, a finalidade delas, o objetivo dessas provas é que você prove o seu nível de inglês, que você prove em qual nível de inglês você está. No entanto, não basta você ter nível de inglês para você conseguir uma boa pontuação nessas provas. Para você conseguir uma boa pontuação nessas provas, você tem que ter conhecimento em inglês e conhecer essas provas. Não estou falando que você tem que fazer as duas, ok? Mas é o caso das duas. Com as duas funciona desse jeito. Não é porque você sabe inglês super bem, tem um inglês super bom, que você vai super bem na prova, ok? Então, muita gente acaba fazendo a prova, né? Eu já tenho inglês, eu já domino, eu já converso, eu entendo, eu leio, eu escrevo, uso o inglês no meu dia a dia, inglês não é problema para mim. Então, eu vou lá e faço a prova e reprovo. Tiro uma nota muito baixa, que não é suficiente para o objetivo que essa pessoa tem. E fala, oi? Não, mas eu tenho inglês. Sim. A grande questão é, essas provas são provas de estratégia. Você precisa conhecer a estrutura da prova, conhecer como funciona a prova, como funciona cada uma das sessões da prova, o que a prova vai pedir para você, como são os exercícios, como que é a prova, isso é conhecer a estrutura. Então, quando você vai fazer uma vez, não dá certo, e vai fazer de novo, você já conhece a estrutura da prova, você já conhece os exercícios da prova, já sabe como que é a cara da prova. Mas, além disso, você precisa conhecer
as estratégias para resolver cada um desses exercícios das provas. Por quê? O tempo de prova é muito curto, é muito limitado. Então, se você não conhecer as estratégias, não é nem só conhecer, você tem que conhecer e praticar. Aí sim, você está pronto para fazer a prova e conseguir uma top score, uma nota alta, tá? Uma nota muito alta. Por quê? O tempo é muito reduzido, as questões são muito específicas e exigem muito mais do que seu inglês para que você consiga fazer a prova, tá? Coisa que você mais vê quando você vai para o centro aplicador, quando você vai fazer a prova, são pessoas que desistem de fazer a prova no meio, porque não sabem nem por onde começar. São pessoas que saem desesperadas, porque não era aquilo que esperava, ou saem sem entender nada, porque tem inglês super bom, tem inglês fluente, proficiente, usa no dia a dia, mas não consegue fazer a prova. Por quê? Porque não conheceram a prova, porque não tem estratégia para resolver a prova, porque não tem estratégia nem prática para vencer o tempo limitadíssimo de prova. Então, estou mudando um pouco de assunto aqui, né? Mas é verdade, né? Tem muita gente que acaba perdendo, e são provas caras, não é uma prova baratinha, né? O IELTS são R$ 840, o TOEFL são $210, o dólar do jeito que está, então assim, são provas caras. E aí a pessoa acha que tem um inglês super fluente, né? Acha não, tem, usa no dia a dia, trabalha, escreve, troca e-mail, atende cliente, trabalha com importação e exportação. E aí vai fazer a prova, às vezes nem termina a prova, não tem nem pontuação por não conseguir terminar a prova. É muito frequente. É muito frequente. E quem tem esse inglês todo e consegue terminar a prova, não pontua o suficiente. Porque as provas são provas de estratégia. São provas que esperam que a sua resposta esteja com a cara da prova. Quer dizer, eles querem que você conheça a prova, que você saiba o que você está fazendo, o que está sendo testado. Né? Eu brinco com os meus alunos que pensar rápido, pensar muito rápido, ter essa capacidade, essa habilidade de interpretação, de pensar rápido, de criar conteúdo assim, ó. Não é rápido, é muito rápido. Para você ter uma ideia, por exemplo, a primeira questão de speaking do TOEFL. Tem lá um tema para você falar sobre aquilo. Você tem 15 segundos para se preparar, tipo, para pensar o que você vai falar sobre aquele tema que foi dado. E 45 segundos. Sabe o que é 45 segundos? Gente, é nada. Para dar a sua resposta. 15 segundos para se preparar, 45 segundos para dar a sua resposta. Você acha que é uma prova de inglês? Não, você tem que pensar rápido. Você tem que ter a estratégia do como formular em 15 segundos, como estruturar ali as suas ideias. O que você quer falar sobre aquilo. E em 45 segundos entregar conteúdo, não é só falar qualquer coisa. Ah, solta lá umas 2, 3 frases, está ótimo. Você tem que falar com ritmo para dar tempo de entregar todo o conteúdo que eles esperam para essa primeira questão. Então, assim, é uma prova de... São provas, né? As duas provas são assim, são provas de estratégia. Outro exemplo, no IELTS, são 3 textos para você fazer em 1 hora. 40 questões somando esses 3 textos. Vai lá, 40 questões em 1 hora. Agora, são textos de 7, 8 parágrafos. O que é natural? Que você vai lá, começa a ler o texto, né? Para você entender do que se trata, do que está falando. Aí você vai olhar as questões,
Você começa a ler as questões para responder essas questões. Se você fizer isso na prova do IELTS, esquece. Você não consegue terminar o segundo texto. Não dá tempo. Por mais que você entenda super bem o inglês, que seja fluente, que você leia e entenda tudo, você não pode, não tem tempo suficiente para ler os 3 textos. Nem que for só para ler os 3 textos. Não dá tempo no tempo de prova. Então, você precisa ler somente algumas partes do texto, são partes estratégicas, onde vão estar a sua resposta. Bom, já me alonguei demais aqui. Eu comecei esse vídeo só para dizer, para quem é? Essa prova é para você? Quem faz essas provas de TOEFL e IELTS? Então, só recapitulando. Quem faz essas provas? Quem quer trabalhar na sua profissão em outro país? Quem quer se especializar na sua profissão, seja fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, não só em outro país, mas várias universidades pedem aqui no Brasil também que você tenha um nível de inglês X para poder fazer aquele mestrado. Quem quer aplicar para vistos de residente permanente em outro país? Quem quer fazer transição de carreira, está formado no Brasil, atuando em alguma profissão, mas não está feliz, não está legal, quer coisas, gosta de outra coisa, gosta de outra área, é uma chance de você mudar, fazer uma transição de carreira em outro país. Quem quer validar o seu diploma para atuar na sua profissão em outro país. Essas provas são para você. E em relação às estratégias, tem o preparatório Lisato, que vai te ensinar essas estratégias todas para fazer as provas, para você poder praticar e conseguir uma top score nessas provas que são exigidas para tudo isso aí que eu falei para você. Tá bom? Muito obrigada. Beijos. Thank you very much. E até o próximo A Eli Responde. Bye, bye.